Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa 10ª aula do curso de Direito Processual Civil. Eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e vou dar continuidade ao nosso curso por meio da aula de hoje, mas não sem antes te dar parabéns por ter chegado até aqui e te agradecer por isso também. Fico muito feliz, muito grato. É sempre um prazer poder estar aqui participando desses projetos, podendo estar aqui ministrando cursos. É muito gratificante para mim, é muito satisfatório, tá certo? Muito obrigado por isso, porque se não fosse por vocês me assistindo, eu não ia poder estar aqui dando aula. Me motiva a estudar também, como sempre faço. Fico muito feliz, de verdade. Sem mais delongas, então, vamos começar com a aula de hoje. Sentença. A sentença é um dos atos mais significativos no processo civil brasileiro, representando a decisão final do juiz sobre o litígio apresentado pelas partes. Ela é um resultado da análise e valoração das provas produzidas, a aplicação do direito ao caso concreto e fundamentação jurídica que justifica a decisão proferida. Vamos discorrer mais detalhadamente sobre a sentença no contexto do direito processual civil brasileiro. Conceito de sentença. A sentença é o ato judicial pelo qual o juiz decide o mérito de causa, resolvendo o litígio entre as partes e pondo fim à fase cognitiva do processo, seja julgando procedente ou improcedente o pedido formulado. Elementos da sentença. Relatório. Descrição sucinta das partes, do objeto da ação, dos fatos alegados e das provas produzidas no processo. Fundamentação. A exposição dos fundamentos jurídicos que justificam a decisão do juiz, aplicando a norma legal ao caso concreto e analisando as provas produzidas pelas partes. Dispositivo. Parte final da sentença onde o juiz profere a decisão, julgando o pedido formulado pela parte autora como procedente ou improcedente e estabelecendo as consequências jurídicas decorrentes da decisão proferida. Classificação das sentenças. Sentença meramente declaratória. Reconhece a existência ou inexistência de uma relação jurídica, sem impor qualquer condenação ou alteração na simulação jurídica das partes. Sentença condenatória. Julga procedente o pedido formulado pela parte autora, condenando o réu ao cumprimento de uma obrigação ou ao pagamento de uma indenização. Sentença constitutiva. Modifica a situação jurídica das partes, criando, modificando ou extinguindo um direito. Sentença executiva. Possui eficácia executiva, ou seja, já determina o cumprimento imediato da obrigação imposta, não necessitando de um novo processo de execução para sua efetivação. Efeitos da sentença. Coisa julgada. A sentença transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível entre as partes, não podendo ser mais modificada ou questionada, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais. Autoridade da coisa julgada. A sentença faz coisa julgada erga omnes ou ultra partes, conforme o caso, podendo ser invocada em outros processos para resolução de questões idênticas ou correlatas. Preclusão. Após o trânsito em julgado da sentença, as partes perdem o direito de questionar ou impugnar qualquer questão já decidida no processo, em respeito à coisa julgada formada. A sentença desempenha um papel central no direito processual civil brasileiro, sendo o meio pelo qual se concretiza a prestação jurisdicional e se assegura a realização do direito material das partes. Ela deve ser clara, precisa e fundamentada, observando os princípios processuais e respeitando os direitos das partes envolvidas. Assim, a sentença contribui para a promoção da justiça, a pacificação social e o fortalecimento do Estado democrático de direito no Brasil. Conceito e requisitos da sentença. A sentença é o ato judicial que põe fim a uma fase do processo, resolvendo o mérito da causa e decidindo definitivamente sobre o litígio apresentado pelas partes. Ela é um elemento central no direito processual civil brasileiro e possui requisitos específicos que devem ser observados para sua validade e eficácia. Vamos explorar mais detalhadamente o conceito e os requisitos da sentença no contexto jurídico brasileiro. Conceito de sentença. A sentença é o pronunciamento judicial que decide definitivamente o mérito da causa,
seja julgando procedente ou improcedente o pedido formulado pela parte autora, extinguindo a fase cognitiva do processo e estabelecendo as consequências jurídicas decorrentes da decisão proferida. Requisitos da sentença: relatório, descrição das partes, identificação das partes envolvidas no processo, indicando seus nomes completos, qualificações e vínculos com o objeto da ação. Objeto da ação: breve exposição do objeto da ação, esclarecendo sobre o que versa o litígio e qual o pedido formulado pela parte autora. Fatos e provas: resumo dos fatos alegados pelas partes e das provas produzidas no processo, permitindo ao juiz contextualizar a controvérsia apresentada. Fundamentação: aplicação do direito, exposição clara e precisa dos fundamentos jurídicos que embasam a decisão do juiz, aplicando as normas legais pertinentes ao caso concreto e analisando as provas produzidas pelas partes. Justificação da decisão: justificação dos motivos que levaram o juiz a decidir de determinada maneira, demonstrando a lógica e a razão que sustentam a decisão proferida. Dispositivo: julgamento. Parte final da sentença, onde o juiz profere a decisão, julgando o pedido formulado pela peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Julgando o pedido formulado pela parte autora como procedente ou improcedente e estabelecendo as consequências jurídicas decorrentes da ação proferida. Condenação em custas e honorários. A fixação das custas processuais e dos honorários advocatícios, quando aplicável em conformidade com a legislação vigente e os princípios da sucumbência. Outros requisitos: clareza e precisão. A sentença deve ser redigida de forma clara e precisa, evitando ambiguidades e garantindo a compreensão imediata das partes acerca da decisão proferida. Coerência e lógica. A decisão deve apresentar uma argumentação lógica e coerente, assegurando a consistência e a fundamentação adequada da decisão judicial. Publicidade. A sentença deve ser devidamente publicada e intimada às partes, garantindo o acesso à justiça e à ciência da decisão proferida. Os requisitos da sentença no direito processual civil brasileiro são essenciais para garantir a validade, a eficácia e a justiça da decisão judicial. A observância rigorosa dos elementos que compõem a sentença assegura a proteção dos direitos das partes, a clareza e a transparência da decisão, promovendo a segurança jurídica e a confiança na prestação jurisdicional. Assim, a sentença desempenha um papel fundamental na realização do direito material e na concretização da justiça no ordenamento jurídico brasileiro. Classificação das sentenças. As sentenças do direito processual civil brasileiro podem ser classificadas de diferentes formas, considerando os efeitos produzidos, a natureza da decisão e as consequências jurídicas decorrentes do pronunciamento judicial. A classificação das sentenças é importante para compreender suas particularidades e os efeitos que produzem no processo e na relação jurídica entre as partes. Vamos explorar as principais classificações das sentenças no contexto jurídico brasileiro. Quanto aos efeitos produzidos, sentença meramente declaratória. Reconhece a existência ou inexistência de uma relação jurídica, sem impor qualquer condenação ou alteração da situação jurídica das partes. Exemplo:
Sentença que declara a existência de uma união estável entre as partes. Sentença condenatória. Julga procedente o pedido formulado pela parte autora, condenando o réu ao cumprimento de uma obrigação ou ao pagamento de uma indenização. Exemplo, sentença que condena o réu ao pagamento de uma dívida. Sentença constitutiva. Modifica a situação jurídica das partes, criando, modificando ou extinguindo um direito. Exemplo, sentença que decreta o divórcio e estabelece as condições relativas à guarda dos filhos e à partilha de bens. Sentença executiva. Possui eficácia executiva, ou seja, já determina o cumprimento imediato da obrigação imposta, não necessitando de um novo processo de execução para sua efetivação. Exemplo, sentença que condena o réu ao pagamento de uma quantia certa, já sendo título executivo judicial. Quanto à abrangência dos efeitos, sentença de coisa julgada formal ou outra parte produz efeitos apenas entre as partes litigantes, não beneficiando terceiros. Exemplo, sentença que resolve litígio entre duas partes, sem estender seus efeitos a terceiros. Sentença de coisa julgada material ou erga omnes. Produz efeitos não só entre as partes, mas também em relação a terceiros, tornando-se imutável e indiscutível para todos. Exemplo, sentença que declara a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Quanto à forma do conhecimento, sentença definitiva. Decide o mérito da causa, pondo fim à fase cognitiva do processo. Exemplo, sentença que julga procedente ou improcedente o pedido formulado pela parte autora. Sentença terminativa. Decide questões processuais que impedem o julgamento do mérito, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Exemplo, sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, extinguindo o processo sem o julgamento do mérito. A classificação das sentenças no direito processual civil brasileiro permite uma compreensão mais clara das diferentes naturezas e efeitos das decisões judiciais, contribuindo para uma adequada aplicação do direito e para a correta condução do processo judicial. A análise cuidadosa das características e das consequências das diversas modalidades de sentenças é essencial para garantir a justa composição dos litígios e para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional no ordenamento jurídico brasileiro. Coisa julgada material e formal. A coisa julgada é um instituto fundamental no direito processual civil brasileiro, que garante a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, conferindo imutabilidade e indiscutibilidade à decisão judicial transitada em julgado. No entanto, é importante distinguir entre coisa julgada material e coisa julgada formal, pois esses conceitos têm natureza e efeitos jurídicos distintos. Vamos explorar mais detalhadamente cada uma dessas categorias. Coisa julgada material. A coisa julgada material refere-se à imutabilidade e indiscutibilidade da decisão judicial no que diz respeito ao mérito da causa, ou seja, a lide e as questões de fundo discutidas no processo. Características. Imutabilidade. A decisão judicial transitada em julgado não pode ser modificada ou alterada, seja por meio de ação rescisória ou qualquer outro meio judicial. Indiscutibilidade. A matéria decidida na sentença transitada em julgado não pode ser mais questionada ou reexaminada pelas partes ou pelo Poder Judiciário, tornando-se definitiva e irrecorrível. Efeitos. A coisa julgada material produz efeitos erga omnes, ou seja, vincula não apenas as partes envolvidas no processo, mas também terceiros que possam ser afetados pela decisão judicial, conferindo-lhe autoridade e eficácia perante toda a sociedade. Coisa julgada formal. A coisa julgada formal refere-se à preclusão da discussão ou impugnação de uma decisão judicial transitada em julgado, sem necessariamente abranger a imutabilidade da matéria de mérito decidida. Características. Preclusão. As questões decididas na decisão judicial transitada em julgado não podem ser mais objeto de recursos ou impugnação, estando definitivamente encerrada a discussão processual sobre ela. Irrecorribilidade.
A decisão judicial transitada em julgado não pode ser objeto de recurso, tornando-se imutável no que se refere à forma e aos vícios processuais. Efeitos. A coisa julgada formal produz efeitos apenas inter partes, ou seja, vincula exclusivamente as partes litigantes no processo, não afetando terceiros que não participaram da relação processual. A coisa julgada material e a coisa julgada formal são institutos jurídicos essenciais que garantem a estabilidade, a segurança e a eficácia das decisões judiciais no ordenamento jurídico brasileiro. Enquanto a coisa julgada material assegura a imutabilidade e a indiscutibilidade das questões de mérito decididas, a coisa julgada formal preclui a discussão e a impugnação de questões processuais, ambas constituindo para a preservação da justiça, da paz social e para a ordem jurídica. Assim, é fundamental compreender as características, os efeitos e as distinções entre essas duas formas de coisa julgada para uma adequada aplicação de direitos e para a correta condução dos processos judiciais no Brasil. Caro aluno, para a aula de hoje, esse é o conteúdo que eu reservei para estudarmos. Peço que se atente às instruções finais que passam aqui na sua tela nesse momento, nesse último slide, e vejo vocês na próxima aula. Forte abraço, meu aluno! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!